Então foi dado início à gravação. É com você, pessoal. Galera, boa noite. Então, hoje nós falaremos sobre a linguagem de programação, que é o Prolog. É... Só um minuto. Hoje nós falaremos sobre o Prolog, porque meu PC deu uma bugada aqui. E a maior parte do nosso trabalho foi baseado no livro Sete Linguagens em 7 Semanas, do Bruce Tate. E vamos lá, vamos dar início. Então, ele foi desenvolvido em 1972 numa universidade francesa chamada de Marseille, e os desenvolvedores foram Alain Comer e Philippe Roussel. Ela é uma linguagem de programação lógica que ganhou bastante popularidade no procedimento de linguagem natural. É, ela, é, ela é baseada no paradigma lógico declarativo e é capaz de resolver alguns jogos como Sudoku, com menos de 20 linhas de código, quebrar um cubo de Rubik e também resolver quebra-cabeças famosos como a Torre de Roney, com cerca de uma dúzia de linhas de código. Então, falando mais algumas características do Prolog, ela é uma linguagem declarativa, ou seja, ao invés de o programa estipular a maneira de chegar à solução, ou seja, o passo a passo, como acontece nas linguagens procedimentais ou orientadas a objeto, ela fornece uma descrição do problema que se pretende computar utilizando uma coleção de fatos e regras. Essas regras indicam como deve ser resolvido o problema proposto. A gente pode ver no Prolog que é mais direcionado ao conhecimento do que aos próprios algoritmos. Além dela ser uma linguagem declarativa, outro fato que difere ela das outras linguagens é a questão dela não possuir estruturas de controles, que é o if, o else, o do, o while, o for, que elas estão presentes na maioria das outras linguagens de programação. Para isso, nós utilizaremos métodos lógicos, no caso do Prolog, para declarar como o programa deverá atingir o seu objetivo. Um programa em Prolog ele pode rodar em um modo interativo. O usuário poderá formular, né, questões utilizando os fatos e as regras para produzir a solução através do mecanismo de unificação. Assim como o SQL, o Prolog também funciona em banco de dados, mas os dados consistirão em regras e relacionamentos lógicos. Podem ser divididos em duas partes, uma para expressar os dados e outra para constar os dados. É, no Prolog, é fornecidos os fatos e as regras para uma base de dados, e então se executam as consultas, que a gente chama de queries, a essa base de dados. E alguns dos edifícios desse bloco que formam o Prolog são os fatos, que é uma afirmação básica sobre algum mundo, as regras, que é uma inferência sobre os fatos desse mundo, e a consulta, que é uma pergunta sobre esse mundo. Agora, retornando, a gente tem aqui alguns exemplos, que volta lá em cima, por favor, que é o baby é um porco, aí porcos gostam de lama. Aí uma regra, se um animal gosta de lama, um animal gosta de lama se ele for um porco. E a consulta ou pergunta é dada como baby gosta de lama. Agora eu vou falar um resuminho lógico sobre o paradigma declarativo do Prolog. Como já foi falado, é um programa lógico declarativo que consiste em declarações em vez de atribuições. As execuções do programa é um processo de dedução automática através de fatos ou dados existentes, e um predicado define a relação entre constantes e variáveis. Agora adiante, nós iremos tratar sobre alguns fatos básicos, regras e questões relacionadas a Prolog.
Vamos lá, vou dar continuidade aqui. Boa noite, pessoal. Dando início aqui ao tópico do dia 1, né? A gente vai falar um pouco sobre os fatos básicos, que é um pouco já da aplicação desses conceitos iniciais passados pelo Euclides. Então, o prologue, ele faz uma descrição do mundo, né, através de fatos e regras. E os fatos, eles são formados por predicados e argumentos. A gente traz aqui como exemplo o gosta o Wallace Queijo, gosta Gromit Queijo e gosta o Endolene e Carneiro. Esses aqui são fatos, né? São 3 fatos, declarações que foram feitas sobre o mundo, né? E são entendidas como as verdades lá dentro do prologue, né? Eles são aquele primeiro item que o Euclides mencionou, né? Os fatos. E o gosta seria o predicado, que é o relacionamento entre constantes e variáveis, e aqui seriam os argumentos, né? Que seria composto por podem ser constantes ou variáveis. E essa aqui é a estrutura do fato, né? A interpretação dele seria que o Wallace ele gosta de queijo, o Gromit gosta de queijo e o Endolene gosta de carneiro, né? E aí uma observação importante contra o item que eu mencionei das constantes e das variáveis, né? É que se ela começa com uma letra minúscula, a gente chama de átomo, né? Que tem um valor constante. E se começa com uma letra maiúscula ou esse símbolo aqui, né? O underline, ele é considerado uma variável. Só uma curiosidade, esse critério aí também foi usado pela linguagem Erlang, né, que algum grupo vai apresentar, que foi uma influência aí. Então, variáveis lá em Erlang começam com letra maiúscula, que é diferente das linguagens de programação que a gente normalmente conhece, né? Normalmente, nome de classes que começa com letra maiúscula. Variável é sempre minúsculo. Mas Prolog e Erlang tem essa característica. Ok. Obrigado, professor. E o segundo item, né, que é composto aqui a linguagem do Prolog, são as regras, né? Aí uma regra, ela possui cabeça e cauda e é separada por esse sinal, que significa o se. E também, assim como os fatos, né, ele termina com um ponto final. Aí a cabeça, ela seria um termo, né? Todos os dados do Prolog são desse tipo aqui, termo, né? Aí tem subclassificações, mas todos são desse tipo termo. E a cauda seria uma conjunção desses termos. Ou seja, uma lista, né, de termos separados por vírgulas, e as vírgulas significam i. Ou seja, a gente vai sempre... a gente não pode escolher um ou outro item, né, para ele satisfazer aquela regra, ele tem que satisfazer todas essas condições assim aqui que são impostas. A gente traz aqui como exemplo da regra o amigos, x e y, aí aqui como são letras maiúsculas, né, então já são variáveis. E a gente tem um se, ou seja, x e y, né, eles são amigos se a gente tem aqui o x igual a y, mas tem esse sinal que é uma negação. Então, se o x e y não são iguais, e... Ô, Leandro, você consegue dar um zoom a mais aí? Zoom? Peraí, consigo. Pronto. Esse texto aí está em código? Clique. Esse texto aí. Pronto, ok. O texto aí é código mesmo? Clica aí. Eu acho que não está em código, não. Clica lá naqueles aqueles pontinhos lá. Turn into code. Aí agora você muda lá de JavaScript para Prolog. Bem ali no canto superior esquerdo. Aí. Aí depois os restos. Bacana, eu vou fazer isso com todos aqui depois. Isso. Porque aquele igual ali, por exemplo, na minha tela aqui, né? E minha tela até que é muito grande. Não estava conseguindo ver que era o igual. É melhor. Ah, tá, entendi. Eu até coloquei, abri aqui, já deixei pronto nesse aqui para poder mudar o código, né, e mostrar. Um erro que a gente comete muito, né? Pode chamar a atenção aí. Vai lá no seu Prolog. Aqui. Acho que é o espaço, né? Entre o gosta e o parênteses, né? Se tem espaço, ele não roda, né? Acho que ele exige que não tenha espaço. Coloca um espaço ali. Aonde? Entre o gosta e o parênteses. Ah, peraí. Não, aí eu acho que isso aí ele reclama. Deixa eu ver aqui. Ele dá um erro aqui mesmo.
Não tá junto. Beleza, aí vamos dando continuidade aqui, né? Então tá. Então, falei da primeira que seria o x não pode ser igual ao y, né? E aí ele também tem que para ele satisfazer essa regra aqui, o x ele tem que gostar de um z e o y também tem que gostar de um z. Dessa forma, a gente vai satisfazer a regra do x e y aqui sendo amigos, né? Então, coloquei aqui, né? X é amigo de y, se x não é igual a y, e tanto y como x gostam de z. Aí, a partir desses fatos e da regra que a gente colocou, nós podemos fazer algumas perguntas aqui para o Prolog, né? A gente pode botar, por exemplo, aqui essa pergunta que seria um questionamento se o Wallace gosta de carneiro. Só colocando aqui rapidamente. Ele entrega um falso aqui, né? Porque o que a gente escreveu foi que o Wallace gosta de queijo. A gente tem várias outras perguntas aqui, como se o Gromit, se ele gosta de queijo. Ele já entrega verdadeiro, né? Porque foi o fato que a gente declarou aqui antes. Aí ele também pode fazer perguntas em relação à regra dos amigos que a gente construiu, né? Será que o Wallace é amigo dele mesmo? Não, porque a gente colocou aqui na regra, né? Que o x e o y não poderiam ser iguais. E aqui ele colocou tanto o x como o y sendo Wallace. E eu não vou seguir em todos, mas só mais um aqui, colocando o Gromit e o Wallace como amigos. Porque a regra indicaria true, né? Porque para a regra eles têm o x e o y tem que ser diferentes, e tanto o x como o y tem que gostar de z, né? E o Wallace e o Gromit são diferentes, e ambos, né, gostam do queijo. Então satisfazem aqui as três conjunções aqui da regra. Essas foram algumas perguntas simples de true, false, sim, não, que a gente construiu aqui, né? Mas também a gente pode fazer algumas perguntas um pouco mais avançadas, né? Fazendo uso lá das variáveis que eu mencionei anteriormente. Aí eu já tenho salvo. Deixa eu ver se é esse aqui. Que aí ele faz algumas perguntas sobre comida, né? Se uma determinada comida é de um determinado tipo, e também se um determinado sabor é de um determinado tipo, né, de comida. Aí, a partir dessas duas informações, é construída uma regra, né? A gente tem a comida com seu tipo e o sabor com o tipo também. Então, a gente faz um relacionamento aqui da comida com o sabor. Então, a comida X vai ter um sabor Y, né? Se ela for uma comida X e for do tipo Z, e o sabor dela vai ser Y se ela for do tipo Z também, né? Então, por meio do tipo da comida, ele consegue fazer essa relação aqui da comida com o sabor dela. A gente poderia fazer algumas perguntas, buscar, por exemplo, quais comidas são desse tipo aqui, meat, certo? Então, ele diria para a gente que seria o spam e o sausage. Essas duas comidas aqui são do tipo meat. E aí, quando a gente vem olhar aqui nas bases que foram colocadas inicialmente, a gente realmente declarou isso, né? Que o spam é do tipo meat e o sausage também é do tipo meat. E a partir daqui a gente pode construir várias perguntas, né? A gente pode perguntar, por exemplo, quais os tipos de comida são doce. Então a gente tem aqui que seriam as sobremesas, né? E a soda somente, ou seja, quando a gente olha aqui realmente o doce seria o dessert, né, que é sobremesa, e seria a soda aqui também. Aí, a partir daqui a gente poderia construir vários tipos de consulta, né? A gente tem outros exemplos, eu vou seguir adiante aqui. Uma outra forma que a gente pode usar o Prolog seria, por exemplo, para colorir esse mapa aqui, mas não colorir de qualquer forma, né? Colorir utilizando algumas regras, algumas restrições. Por exemplo, a gente pode ter uma quantidade limitada de cores, né? A gente pode ter 3 cores, dizer que a gente não quer que estados que façam fronteira, né? Que eles tenham a mesma coloração. Estados que fazem fronteira têm que ter uma coloração diferente. Então, a gente pode fazer toda a codificação aqui, né? Colocar inicialmente
os fatos indicando aqui a diferença das cores e construir uma regra, falando quais os Só estados... aproveitando, Leandro, Oi. esse problema aí, ele é um problema complicado, né? Que é Uhum, o problema das 4 cores, né? Que é você garantir. Tem os mapas, né? Quando gera mapa, eles têm que tentar fazer isso, porque senão você não vai ver diferença ali entre um estado e outro, né? uhum. Mas é um algoritmo que, quando a gente programa numa linguagem procedural e linguagem imperativa, né? Não é um algoritmo fácil de resolver. É um problema considerado um problema de IA, né? Um problema de otimização ainda. Sim. E justamente o interessante do Prolog, né, dessa forma que ele trabalha, a gente não precisa, né, exatamente dizer como é que ele tem que encontrar isso, como é que ele tem que calcular, ou diferenciar, ou otimizar isso. A gente coloca aqui quais são as restrições, as regras do problema, e aí ele mesmo se preocupa em fazer as combinações e trazer as possíveis respostas para a gente, né? A gente não tem que colocar todo aquele passo a passo. Deixa eu colocar aqui. Então, esse aqui é o código, né? É o código, né? Ele faz a diferença aqui das cores e vai indicando os estados que fazem fronteiras aqui para que eles não tenham a mesma coloração. Então, quando a gente faz esse chamado, ele já entrega qual a coloração de cada estado, né? O Alabama, que seria azul, a Flórida teria o mesmo cor do Tennessee, que seria o verde, e a Geórgia, o mesmo valor do Mississippi, que seria vermelho. Mas essa aqui não seria a única opção, né? Então ele vai, assim, se for desejo do usuário, ele pode ir informando todas as combinações, né? Até achar uma que na opinião do usuário, seja mais satisfatória, né? A gente pode parar. Ou então pode seguir até ele entregando todas as combinações possíveis e informar, né? Quando não tiver mais nenhuma opção disponível que satisfaça todas as restrições que foram impostas no problema. Aí um questionamento seria assim, onde está o programa, né? O Prolog, ele, como é o que a gente acabou de comentar, né? Ele permite expressar a lógica em fatos e inferências, e em seguida permite fazer perguntas. Você não é responsável por construir nenhuma receita passo a passo com essa linguagem. Ele descreve o mundo como ele é e apresenta problemas lógicos que o computador mesmo tenta resolver. Entrando aqui no tópico de unificação, o Prolog, ele sempre tenta unificar o fato da pergunta com o fato lá do banco de dados. E aí, quando é que dois fatos se unificam? Isso acontece quando eles têm o mesmo predicado e os mesmos argumentos na mesma ordem. Aí, se o Prolog acha que um fato unifica, ele responde o sim ou true, né? E caso contrário, ele responde não ou o false. E aí a gente traz mais um exemplo aqui. Aqui a gente tem o Cat Lion e o Cat Tiger, são os fatos, né? A partir dele, a gente tem também a construção de uma regra aqui, né? A gente tem a Dorothy X, Y, Z, que são variáveis, se o X for igual a Lion, o Y igual a Tiger e o Z igual a Bear. E aí tem uma outra regra, né, que seria o Twin Cats XY, que também são variáveis, né? Se X for um gato e Y for um gato também. A partir daqui a gente faz as consultas para confirmar se de fato eles unificam, né? Para ver se as informações realmente combinam. Aí quando a gente coloca aqui o Dorothy, né? Lion, Tiger e Bear, a gente vai ter a unificação, né? Porque ele vai ter o Lion igual a Lion, o Tiger igual a Tiger e o Bear igual a Bear. Então são iguais, né? Então a gente tem a unificação nesse caso. Se a gente usasse, por exemplo, o Dorothy 1, 2, 3 aqui, será que a gente teria unificação também nesse caso? Nesse caso, sim, né? Porque o 1, 2, 3 são variáveis, né? E elas conseguem unificar com esses valores aqui. Eu poderia dizer que o 1 ficaria igual ao Lion, né? Ele é uma variável, ele pode instanciar outros valores, assim como o 2 fica com o Tiger e o 3 com o Bear, né? Se vocês observarem, nesse caso, quando a gente coloca na letra minúscula, ele já não unifica, né? Porque ele coloca o one igual a Lion, mas o one não é mais uma variável, né? Agora ele é um valor constante. E ele não instancia esse valor de Lion. Por isso que eles não unificam.
Aí observe que o Prolog está trabalhando na lista, né, de todas as combinações de x e y, dadas as informações disponíveis nas metas e fatos correspondentes. Seria justamente nesse exemplo aqui que eu acabei não colocando. Deixa eu botar ele aqui também, ficou faltando. É o Trinket, né? 1, 2, para ver se ele unifica com essa regra aqui. Ele unifica... Oi. Não, é sempre legal, né? Enfatizar. O Prolog é uma máquina de diferença mesmo, né? Então a gente vai declarando ali e ele que vai procurar a solução ali usando a combinatória aí, né? Fazer essa combinação. Sim, sim. É legal. Bem interessante o formato que ele trabalha, bem diferente de outras, apesar de não conhecer muitas outras linguagens assim, mas essa daqui funciona de uma forma que eu nunca tinha visto antes. Como a gente usou variáveis aqui, ele vai buscando, né, nos seus fatos, sempre tentando fazer as unificações. Ele vai buscando todas as combinações possíveis, né? Então, primeiro ele pega o one e instancia igual ao Lion aqui, né? E verifica que tá correto, né? Que ele seria um gato. E quando depois ele satisfazendo essa primeira cláusula aqui, ele parte para a segunda e coloca que seria igual ao Lion também e encontra como satisfatória, né? Essa resposta. Então ele pode continuar fazendo outras combinações até não ter mais resultado nenhum que atenda a restrição, né? Então, nesse one, two aqui poderia ser Lion, Lion, poderia ser Lion, Tiger, Tiger, Lion ou Tiger, Tiger. Não teria nenhuma restrição aqui nesse caso. E por fim, né, note que a resposta não é Prolog não significa necessariamente que o fato não é verdadeiro, mas simplesmente que o Prolog não consegue provar o fato a partir de seus bancos de dados. Como no exemplo que a gente coloca aqui abaixo, né? A gente tem esses fatos aqui, né? Humano Sócrates, humano Aristóteles e ateniense Sócrates. Aí a gente pode fazer uma consulta, né? E perguntar se o Aristóteles ele é ateniense. Ele vai me dar um não. Será que ele não é ateniense? Bom, pelo que o Prolog conhece, não, né? Mas isso não quer dizer que é uma verdade. É tudo baseado naquilo que foi declarado. A teoria do mundo fechado que eles falam, né? As informações têm que estar ali. O que não está ali, ele não consegue provar, é falso. Né? Aí só fazendo um resuminho aqui, né? Nós colocamos a lógica, o que foi feito. A gente colocou a lógica em base de conhecimentos, né? Depois foi construída, compilamos e fizemos as consultas, né? As consultas, elas tinham duas formas. Primeiro, aquelas que a gente tinha as respostas do sim, não, verdadeiro, falso, né? As respostas bem binárias. E no segundo, a gente já fez algumas consultas um pouco mais avançadas, né? Utilizando as variáveis e permitindo que o Prolog fizesse combinações, encontrando diversas respostas, né? A gente aprendeu também que o Prolog ele funciona por meio de regras e que possuem várias conjunções, né? E ele sempre tenta satisfazer cada um dos objetivos percorrendo todas as possíveis combinações de variáveis. A gente vai dar um pouco mais de profundidade aqui em outros assuntos no dia 2. Vou compartilhar aqui para eles poderem, ou descompartilhar para eles poderem apresentar. Estou aqui já. Opa, boa noite a todos. Me chamo Antônio Marcos, sou responsável aqui para a apresentação do dia 2. Seguindo a ordem lá do livro, vou compartilhar aqui minha tela. Isso aí. Tá conseguindo ver aí, professor? Tudo ok? Tá ok. Alguém perguntou alguma coisa? Tá. Bom, o livro definiu para o dia 2 falar sobre a recursão, um pouco mais sobre a recursão. O Prolog trabalha muito bem com recursão, por ele usar muito de dados, ele trabalha muito bem com dados, ou seja, ele tem um mundinho fechado, como o professor disse, ele é uma base de dados que você vai fazendo perguntas e instigando para saber até onde ele vai. Então, eu montei aqui um layoutzinho bem bonitinho, que é do que a gente vai trabalhar agora, que é uma hierarquia, ou seja, o Alex é pai do John, que é pai do John Jr., que é pai da Ana, que é irmão da Ana, que é, no caso, filho do John. São todos dois filhos do John.
Então, vamos passar esses dados para o Prolog. Como é que eu faria isso? Eu falo que o Alex é pai do John é pai do John Jr. e o John também é pai da Ana, certo? A partir disso, eu defino uma regra. A primeira regra é que um ancestral X só tem o filho se ele tiver declarado como pai desse Y, ou seja, X só é pai de Y se o Y tiver como filho, for um filho de X, aqui em cima. E eu declaro uma segunda regra que diz o quê? Que o X só é ancestral de Y se ele for pai de Z, na condição de que Z seja ancestral de Y. Ou seja, é bem recursivo. Ele vai até chegar o momento em que ele achar o pai declarado aqui em cima. Quando ele chegou aqui, ele chegou ao final da recursividade. Quem já trabalhou em outras linguagens sabe que é muito difícil trabalhar em recursividade. Você tem que guardar o início, ir até o final e voltar. É bem trabalhar como uma pilha. Você vai, empilha tudo e depois vem desempilhando e tirando as respostas. Então, aqui é os dados dessa base de dados que a gente declarou aqui em cima. Pai é um conjunto central de dados. A primeira cláusula lá, que foi que eu falei, o X é o ancestral de Y se X é o pai de Y. A segunda cláusula diz que X é o ancestral de Y se pudermos provar que X é o pai de Z. E também podemos provar que Z é um ancestral de Y. A partir disso, a gente pode fazer perguntas para essa base de dados. O Alex é um ancestral de John? A gente vai lá e pergunta isso para o Prolog. Ele responde que sim, verdadeiro. O Alex é um ancestral do John. Vamos lá ver isso aqui. O Alex, aqui, ele é o pai do John. A mesma coisa a gente pode ver agora funcionando na regra 2, que é o quê? Pesquisar um ancestral antes do pai. Ou seja, o Alex seria o avô do John Jr. Eu pergunto para ele responde que sim. O Alex é o avô do John Jr. Aí, eu quero pegar agora, de forma recursiva, saber quem são todos os ancestrais da Ana. Aí ele vai lá e me responde. O primeiro ancestral da Ana é o John e o segundo é o Alex. Aqui a gente pode ver a recursividade funcionando, que é o quê? Ele vai, pega o primeiro, depois vai, pega o segundo e vai e não acha mais ninguém. Aí é a forma dele desempilhar. A mesma coisa eu posso ver quem são todos os descendentes do Alex. No caso, o John, que é o único filho, o John Jr. e a Ana. Certo? Aí, outra coisa que ele faz também muito bem, como eu falei no início, é trabalhar com listas. Então, existe duas formas de listas. As tulips. O que é uma tulip? É um conjunto linear de dados com um comprimento fixo, ou seja, ele é fechado, ele não tende a crescer. Né? Exemplo aqui, ele é separado por vírgulas e delimitado por parênteses. A gente pode ver aqui, ó. Isso aqui é uma lista para ele. Ou uma tulip, no caso. Aqui eu vou testar... A gente pode chamar de tuplas mesmo em português, Tuplas, né? Lista pode de ser. tuplas. Por exemplo, isso que você acabou de falar agora, será que, por exemplo, em Python é a mesma coisa? Quem conhece Python? Como assim? Não entendi. Sobre listas e tuplas. Por exemplo, Não sei. você conhece Python, não? Linguagem Python? Eu não conheço particularmente em Python.
Conheço Quem outras conhece linguagens. Python aí, pessoal, por exemplo, isso que ele colocou aí, a tupla é uma sequência linear de itens com comprimento fixo, separado por vírgula e delimitado por parênteses. Fora a questão, também sintaxe dá na mesma, né? Tem semelhança com o Python aí? O que vocês acham? Bem, Esse é o momento para a gente conversar, pessoal. Acho que tem um pouco, né, professor? O pai, eu me lembro assim, a tupla lá no Python, ela também é delimitada por parênteses, né? Ela é imutável, né? A gente não pode alterar ela. Isso, ela não tem. Então é isso, então a tupla, ela tem um tamanho fixo, né? Você não adiciona elementos dentro de uma tupla, né? Você pode até criar uma tupla, se quiser, pode criar uma tupla com 100 elementos. ela seria uma constante, né? Você não pode mudar o. Mas assim, uma tupla não é um objeto para você ficar adicionando elementos dentro dela, né? Não é uma coleção, Sim. tipo. Eu quero ter uma coleção de. O ponto é uma coordenada geográfica, você pode imaginar ela como uma tupla, x e y. Aí você pode ter uma lista de coordenadas, né? Mas é o mesmo conceito, né? Só para aproveitar aqui. Mostrar aqui. Tem umas coisas Sim. que são diferentes, mas outras nem tanto. Né? É porque, como é matemática, muita coisa não dá para. Mas parte Vamos de lá. estrutura de dados, né? Pode ir. Sim, mas vamos lá. Assim como a gente viu agora há pouco nos dados, as tuplas também dá para ser unificada. No caso aqui, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que o A recebe 1, o B recebe 2 e o C recebe 3. E não está rodando. Por algum motivo ele está parando de rodar. Não. Alguma questão nele aqui. Então, vamos continuar. Agora a gente vai passar para as listas. As listas, diferentes das tuplas, elas são delimitadas por colchetes, e não mais por parênteses. Mas, outra diferença maior ainda é que elas são delimitadas por a cabeça, que é o header, e o tal, que é o resto da lista. Ou seja, toda a lista tem a cabeça dela e o resto. Aqui a gente vai ver um exemplo. Essa questão da unificação também, eu acho que Erlang também deve, porque tem lá o Elixir tem, então o Erlang tem também. Esse conceito é muito próximo da ideia lá de pattern match lá. Então, quando a gente usa esse símbolo de igualdade em linguagens como Ruby, Erlang e Elixir, ela funciona de forma muito similar aí. Ela vai tentar ver, por exemplo, quais valores de um lado eu tenho que alterar para poder ser igual aqueles dois lados ali, né? Então, vai substituir. Mas mostra o exemplo aí. Né? Nesse caso aqui, é a divisão da lista em cabeça e corpo, ou seja, o A é a cabeça da lista e o corpo da lista, ou seja, todo o resto, a mesma coisa, eu poderia aumentar aqui, ó. Ou seja, o A continua sendo a cabeça, mas o resto da lista aumenta também. Isso é muito usado em linguagens funcionais também, né? Então, por exemplo, muito comportamento, a gente se baseia nisso aí, né? Então, por exemplo, eu quero fazer uma coisa simples. Uma somatória de uma lista. Ele mostrou algum exemplo assim de funções com listas? Sim, eu vou mostrar mais para baixo até. Beleza. Uma questão bem diferente, para quem conhece principalmente o C, sabe o quanto é difícil trabalhar com uma lista. Você tem que guardar toda essa informação aqui, saber se ela é encadeada, duplamente encadeada. Aqui eu consigo subdividir uma lista, ou seja, eu consigo separar ela pegando apenas. Eu quero mostrar agora a cabeça da sublista, ou seja, do corpo da primeira lista, mais o que sobrou, que é o corpo dessa sublista.
que é só o C. Então, desconsiderando o A, eu tenho uma segunda lista que é B e C. Eu mostro o B como cabeça e o C é o corpo dessa segunda lista. Estou subdividindo uma lista. E aqui eu vou Isso é uma coisa selecionar. diferente. Então, Oi? isso é uma coisa diferente, né? Porque o engraçado é assim, quando você olha lá o lado esquerdo, né? É uma Sim, lista só, né? é Não uma é lista duas. só. Mas como a É, gente viu aqui primeiro, uma lista só, ela é dividida entre cabeça e corpo. sim, mas assim, pensando em linguagem. Ou seja, essa aqui é minha cabeça, essa aqui é o Isso, corpo. isso, é. Só que a cabeça é um elemento e o corpo é Sim, uma lista, né? o Aí corpo, ali, ele sempre vai transformar o que sobrou em lista. Para isso. ele sempre vai transformar em lista. Esse aí é o padrão normal de linguagens funcionais também. Aí esse lado do subdividir é um pouco diferente porque, assim, de um lado, né, ele se comporta um pouco diferente, porque de um lado eu tenho uma lista, né, do lado esquerdo aí, né, Sim, do lado esquerdo eu tenho uma lista. Só que do outro lado é como se eu tivesse o primeiro elemento fosse um valor, né, e o segundo elemento fosse uma lista. E essa lista, ela tem cabeça e cauda, né? Ela fosse dessa isso. forma. Então, não é bem, mas é uma característica, ele consegue Não é bem subdividir, mas intuitivo para quem trabalha com linguagem declarativa, né? Com não, assim, linguagem imperativa, não, no caso, você está falando? obviamente, para quem trabalha com linguagem imperativa, que nunca teve uma experiência com linguagens declarativas, não. Mas, Aí a questão também, é, a experiência, sim, sim. A mesma coisa é se eu quiser pegar apenas um elemento da lista. Caso que eu estou pegando o elemento da posição. Ou seja, eu estou dizendo, para mim não interessa o primeiro elemento, não interessa o segundo elemento. O que vai interessar é a cabeça do que sobrou a partir da segunda lista. Ou seja, esse resto aqui, ó. Eu desconsidero esses dois. Esse aqui é como se fosse a cabeça dessa primeira lista. Ele define uma primeira lista aqui. Aí a cabeça é o A, ele desconsidera. E a segunda lista é essa. Ele também desconsidera o B aqui. E pega a terceira lista, que vem ser só esses três variáveis, e imprime só a cabeça, que no caso aqui é o C, no caso. entendi. Na verdade, agora que eu entendi melhor, que na verdade ele não é que ele está como se fosse duas listas ali, né? Do outro lado, Não, realmente, na estou verdade são trabalhando. três listas. Ele tá separando em três listas aqui. Não, mas não é três listas, é uma lista só, né? Então, por exemplo, do lado esquerdo, eu tenho apenas uma lista, né? Que é formado pelo A, B, C, Sim, D e E. sim. Aí, a questão aí é o lance, tipo, em linguagem funcional, a gente chama de pattern match, né? Aí ele tá, por Acho que exemplo... ele cria exceções. Não, é porque assim, é o lance de pattern match. Só que, por exemplo, o pattern match em linguagens como Haskell, Elixir, outras linguagens que eu conheço, quando você fala de head, ali está como você fala, olha, agora eu estou pegando uma lista, mas eu estou pegando só parte, não estou olhando toda. Né? Então, minha lista ali, ela não está começando, por exemplo, no A, mas ela vai começar no C. Ele está ignorando, né? Igual você bem colocou, ele está ignorando o A e o B. Então, ali, quando ele coloca Na ali a verdade, na barra, ele verdade, começa ele- a lista com D e o C, D e E, né? Essa na segunda parte. verdade, aqui, ó, eu tô pegando toda a lista original. Aqui mesmo ele desconsidera, para ele não interessa quem está aqui. Isso Aí é você mesmo que eu estou entende? falando. Aí a parte do pattern match aí que tem um head, né? Sim, Ele está sim. pegando, quando ele coloca o Só barra e esses está três, usando, só ele está esses pegando três. essa parte da lista. Ele Essa é está a pegando lista a que lista. interessa para ele, que ele vai imprimir só a cabeça dessa Ele lista. está casando com a lista toda, né? Mas aí o head ele está pegando só essa parte da frente. Uhum. Ou seja, só a terceira posição. A mesma coisa eu poderia incluir outra sublista aqui dentro e pegar só o D. No caso, ele pega só a cabeça da lista, como tu falou. Sim.
Aí a gente vai trabalhar agora com listas recursivamente. A primeira regra que eu defini aqui, X pertence à lista e X é o cabeça de lista. Ou seja, aqui é o melhor, eu estou querendo verificar se um determinado valor pertence àquela lista. No melhor dos mundos, o valor que eu estou procurando é o primeiro valor da lista. Então é esse meu caso aqui, minha regra 1, melhor dos mundos. O X é o primeiro da lista. Já no segundo valor, o X é o resto da lista. Ou seja, ele vai procurar por X até ele chegar nesse melhor dos casos aqui, que é uma lista que só tem um elemento, que é o valor que eu estou procurando. Ou uma lista que o primeiro valor é o valor que eu estou procurando. E o resto para ele não interessa, é só o valor que eu estou procurando. Acho que nessa segunda regra aí, ao invés de ser o segundo X aí não é T, O segundo X, ali pertence, X pertence acho que aqui. seria um T aí, né? Aqui é um T. Seria o padrão aí, T. Ó. Acho que eu tenho. Tá aqui, é T, porque em algum momento eu copiei errado. Tá definido T aqui. É isso aí, esse código aí não seria muito diferente, por exemplo, em Haskell, né? Em qualquer outra linguagem funcional. Uma diferença, talvez, é no carregar, né, do resultado, assim. Mas não é diferente. A gente vai até fazer agora a pergunta aqui. Ou seja, eu passo para ele um valor e passo uma lista. Essa lista poderia estar aqui, definida aqui dentro, mas eu estou passando para perguntando se aquele valor ele está na lista. Ou seja, aqui ele poderia estar aqui, esse valor, aí ele só viria e esse caso, é o primeiro caso aqui. O valor é o primeiro da lista. Mas no caso eu coloquei lá no final. Ou seja, ele vai percorrer toda a lista, verificando um a um. Isso. Sempre tem o caso base, né? Sim, sim. Ele trabalha muito com caso, porque como eu disse, a foco da trabalhar com lista aqui é trabalhar recursivamente, ou seja, você tem que chegar a algum lugar para ele voltar com a resposta. Porque linguagens declarativas, né, por definição, assim, seja funcional ou linguagem lógica, em teoria, né, porque tem linguagens que não são puras, né, mas as variáveis, elas são incógnitas, elas não são coisas igual em linguagens operativas, onde a gente coloca coisa, né. Então, como não tem variáveis que mudam de valor, elas são imutáveis, a única forma de você resolver esses problemas é através de recursão, né? Não tem como resolver esses problemas através de iteração. Por isso que tem que ir para esse rumo aí. Por isso aquela ideia lá quando eu pedi falou nisso, que é o banco de dados, é bem interessante, porque eu posso fazer uma lista gigantesca de dados aqui, definir 2 a 3 regras que eu vou fazer N perguntas que ele vai me dar várias respostas diferentes. E banco de dados em Prolog, quando a gente se pensa, eu acho que pensa muito por causa dessa base de fatos, né? Na verdade, Sim. Seria isso aqui, essas informações, essas ligações que eu faço, associações de dados. Porque ele não é tão bom assim realmente para trabalhar com números. Pelo que a gente viu nas nossas pesquisas, o Prolog é mais para usado no meio acadêmico. Acadêmico e há muito nos anos 80 e 90, que o pessoal empolgou bastante com o Prolog, assim, ficaram fascinados. Aí depois a IA, assim, nos últimos, sei lá, 5, 10 anos, ela foi muito para o lado da estatística, né? Então o pessoal já não tem aquele tanto paixão pelo Prolog como teve ali naquele momento, não. Só aproveitando aí, não pode ir, a gente vai atrapalhar. Não, pode falar. Já tem a parte de matemática aí, né? Vai lá. Vamos lá. Aí a gente vai fazer aqui uma das coisas que o pessoal que já fez aí algoritmo sabe que é difícil, que é achar o último valor da lista. Não é difícil. É só pegar o último. Não. Dependendo da lista, você tem que percorrer a lista toda.
O curso, em curso computacional né? Mas bem na lista do Python lá, o curso computacional é. Mas Ou o último eu seja, não sei se ele guarda, né? Mas é pegar o LEM -1, né? aqui, o, o que para ele vai ser o último da lista? Vai ser o valor que sobrar na lista. Ou seja, ele vai até lá no final. No momento que ele achar, ele retorna esse valor. Aqui eu estou passando o caso básico, que é o caso o melhor caso que existe, que é a lista só tem um valor. Isso. Esse Então, valor é o esse último. padrão aí é o padrão, no resto para mim seria igual. Esse é o padrão que representa uma lista que tem apenas um elemento, né? Isso. Quando ele coloca uma lista, por exemplo, que tem a barra, pode até ser, eu acho que ele aceita, mas é pela ordem aí, né? O segundo exemplo, por exemplo, eu acho que pode ser uma lista que tem apenas um único elemento, onde ele tem uma cabeça Aqui, e a cauda ser vazia. Porém, ele obedece aí, acho que a ordem, né? Então, se for de um único elemento, ele já casa com o de cima. Ele não vai para o de baixo. Né? na verdade, ele começa pelo de baixo e já retorna, porque é verdadeiro. Se uma hora tiver um caso onde que eu tenho um X, eu tenho uma lista só com um elemento, a regra 1 responde. É. Ele não vai usar a regra 2. Ele sempre vai. A regra 1 só vai ser usada aqui no caso de eu ter uma lista com mais de um elemento, quando ele chegar lá no final. É que eu vou usar a regra 1, quando ele chegar no último elemento. Ou seja, eu passo uma lista com 5 elementos, quando ele chegar no quinto, é que ele cai aqui na regra 1. Por quê? Porque eu estou São passando para chamados ele. independentes, né? Não, na verdade é porque ele recebe, é que essa regra aqui, ele está recebendo uma lista. Sim. Então, se ele não é se esse valor não é o último, ele vai e chama de novo aqui até ser o último, até ser o único aquele valor na lista. Mas beleza, então vamos fazer um teste para você ver como é que uma coisa Aqui que as não vai perguntas. casar. Até para a gente ver. Mas bota lá a regra, mas bota a regra invertida. Muda só essa regra 1, porque a regra 1 bota na regra no Tá 2. aqui. Isso, só para ver, eu tirar uma dúvida aqui. Eu estou com o pensamento do funcional aqui, mas eu acho que. O senhor quer que eu faça? No código ali. Altere a ordem? Altere a ordem? Altera a ordem. Isso. Ó, eu perguntei aqui para ele se o E é o último da lista. Mas roda de novo, roda aí. O E é o último da lista. Eu vou tirar aqui e botar um F. Ó, falso. Não interessa a ordem. Ele sempre vai chamando até chegar nesse caso. Então talvez ele não case, então, com uma lista vazia. Talvez esse tail aí sempre tem que ter um elemento. Porque normalmente as linguagens, quando você tem esses padrões assim, se tiver padrão que case duas situações, ele olha pela ordem do padrão. Talvez, então, sim. esse talvez. Eu estava imaginando que talvez esse tail poderia ser vazio, esse T. Aí talvez não seja o caso. Talvez esse padrão aí, ele casa tem que ter pelo menos 2 elementos. Interessante. Bem interessante. Outra coisa que a gente pode fazer é, como ele vai percorrer toda a lista, eu posso listar, eu posso pegar o valor do último, no caso aqui, como ele está indo lá. Eu poderia listar também todos os valores. Mas no caso aqui, eu passo uma variável, em vez de passar um valor, e pego para ele, pergunto quem é o último da lista. É justamente o que a gente sempre faz em algoritmo, que é verificar quem é o último valor da lista. Ou contar, que é o que ele vai fazer aqui no lista de matemática. Ele vai verificar o tamanho. Vou pegar aqui. Não perguntei, mas deixa eu só
Tô improvisando aqui, porque essa aqui não era comigo. Já peguei de última hora. Igual com a variável aí, né? Uhum. É isso mesmo. Ó, eu passo para ele uma lista. Deixa eu voltar aqui, que fica melhor o pessoal ver. Aqui, ó, aqui, ó, o melhor dos casos. A lista é vazia, o tamanho é 0. Aí aqui é aquela mesma coisa, ele vai consultando, só que aqui, diferente, ele casa uma segunda regra, que é um i, que o n vai somando mais 1. Ou seja, ele vai... Isso. Essa parte Ele- aí que ela não fica muito parecida com a linguagem funcional, no sentido Sim, sim. que não é uma função, né? A gente tem que sempre entender que isso aqui não é uma função. Sim, Então, o valor que a gente espera já está na definição. Então, é como se dizer, o tamanho de uma lista vazia é 0, está lá, né, o 0 colocado. E aí, na segunda opção aí, né, aí ele tem que criar, imaginar que existe uma outra variável, um N1, né? E aí, essa vírgula é de end, né? Então, o tamanho de y e N1 e sim. N, aí é aquela coisa igual da equação É uma matemática, né? forma, é uma N forma diferente. N mais 1. Porque se for pensar numa linguagem imperativa, aqui você faria um for, né? Para ir até Sim, chegar no final. Ou um while, que é você vai até não ter mais nada. E se fosse uma linguagem funcional com recursão, seria você, por exemplo, o tamanho de uma lista vazia é igual a 0, né? Você estaria retornando Sim, 0. sim. Aí aqui, no caso, ele vai... É como seria mais fácil a gente pensar que ele vai empilhando tudo, aí chegou em 0, ele volta somando. Ele vem desempilhando e vem somando. É mais fácil a gente pensar dessa forma. É uma forma dele trabalhar. Então aqui eu passo, por exemplo, uma lista com N quantidades de itens e pergunto para ele qual a quantidade, qual o tamanho dessa lista. Ele retorna que é 5. A mesma coisa eu posso mandar somar. Vou passar uma lista. Vou pegar valores numéricos só para repetir. Sintaxe. Esse aqui eu não sei, eu não vi como é que funciona esse aqui. Somar, vamos lá, somar. Ele soma, no melhor dos casos, se é 0, e ele vem, soma, recebendo uma lista, onde x e y é igual a uma variável. Esse aqui eu não vi a implementação dele. Deixa eu ver se eu acho aqui. Não. Dá uma olhada. Oi? Pode procurar aí que eu vou dar só... Eu tive que dar uma olhadinha aqui. Ah, não. Outra coisa. É burro também. Você quer o quê? Somar os valores todos aí? Oi? Oi, sim, sim. No caso, ele tem que somar uma lista. Aí tem um caso, por exemplo, o primeiro caso tá ok, né? O caso Battery. Certo. Aí tem que colocar o ponto lá, tá faltando ponto. Tá faltando ponto lá no final. Aqui, no caso, do primeiro caso, né? O primeiro caso. Então por isso não continua.
Aí parece que tem o caso aí que é uma lista XY, né, o S, aí você tem Y e R, mas cadê a chamada Então, da... o S ele deveria retornar R mais X. Mas aí não é o lance que eu estava te falando, o lance da função, né? Não é uma função, né? Então, por exemplo, você está com o Sim, pensamento de sim, função, sim. quando você fala esse R mais X não é o retorno dele, né? Então, a gente tem que ter aí, né, a recursão. Tem que ter aí Sim. novamente Não, a não, né, que conjunção. ele vai retornando sempre ele vai retornando, na recursão, vai voltando, desempilhando, no caso aqui, desempilhando o R mais X, voltando Isso. sempre o S vai voltando o R mais É. X. Ele vai lá, Aí, por exemplo, isso. Mas, por exemplo, então, aí vamos pensar aqui, ó. Você tem a próxima chamada da função, você tem que ter, é como se fosse uma função, né? Tem que ter a sim, chamada, tem que ter o soma aí, não, você não tem um soma. Então volta lá, você precisa ter o soma. aqui, né? Você tá falando? Então, soma. Só que aí acho que não é o Y, que é o restante da lista, né? É isso O mesmo. R é o resultado, né? Aí tava faltando um soma aqui, porque esse aqui, quem adicionou aqui, esqueceu de colocar. Ele vai somando. De certa forma, ele faz a mesma coisa do, do tamanho. Só que Porque em vez de o que guardar, ao invés de som tá contando ali, né? em vez de Mais guardar um. mais um, ele está guardando o valor daquele campo. Porque o X é o primeiro elemento, né? Da lista. Então ele tá Uhum. fazendo O essa X igual a R. ele vai sempre guardando o valor da cabeça da lista. Isso aí fica. Em linguagens funcionais, quando a gente programa usando uma técnica chamada recursão em cauda, acaba ficando um pouco parecido, né, com essa abordagem, né? Porque é como se o resultado, se a gente vê isso como uma função, né, que não é como se o resultado estivesse sendo guardado no parâmetro da função. Está observando? Que se a gente imaginasse que soma fosse uma função, a gente está guardando o resultado num dos parâmetros. Toda vez que a gente chama, um dos elementos, uma das variáveis ali está com o valor somado, acumulado ali. Certo. Aí eu creio que isso aqui seja o principal dessa parte aqui, que é como você trabalha com a lista de forma matemática. Você usa listas para passar os dados para uma conjunto de regras que você definiu. Ou seja, você define as regras aqui e você manda os dados para lá e ele vai te retornar E a o parte, resultado. aí voltando, aproveitando aqui, por causa do tempo aqui, o pessoal até acompanhar, você mostrou uma coisa até meio avançada, né? Já usando lista, recursão e Sim. matemática. E aí, volta lá no seu prologue, né? Só para o pessoal talvez Aonde? entender Aqui. no prologue. Por exemplo, se fosse para fazer uma, né, que a gente queria fazer, né? Fosse uma função que calculasse a média entre dois valores. Por exemplo, eu desse lá 5 e 9, 5 e 8, ele me desse 6,5. Então, como é que a gente traduziria isso? Né? Como é que Porque traduziria isso para uma função uma aqui regra dele, aí, né? Uma regra dele. você sabe? Então, vamos Não, lá. Você mas quer... não é da soma, não. Não é com Não, lista, não. É só com dois valores mesmo. vamos Só para lá. ver Você uma coisa quer a mais. média, né? Entre dois valores. Então, vamos lá. Vamos passar um X e um Y. Isso. E ele vai retornar uma média. Isso. Esse que é o pensamento lá, que você já conseguiu jampear bem, né? Que o resultado está na própria regra. Tá na própria regra, porque ele precisa saber. Então, o M seria... Agora usa matemática, é a forma dele representar a matemática dele, né? Que X... Eu não lembro, eu lembro é barra.
X mais Y, né? Dividido por 2. X mais Y dividido por 2. Eu acho que talvez tenha que colocar entre parênteses, X mais Y. Sim, não lembro se ele reconhece o parêntese. Reconhece, pode colocar na regra. X mais Y dividido por 2. Porque isso é a linguagem incorporou. Então, ela tem lance de fatos e regra, mas para números, você não precisa, né? Imagina se tivesse que montar uma base de dados dizendo que 2 mais 1 é 3, 2 mais 4, 2 mais 2 é 4. É bem... Vou botar aqui minha nota do semestre. Eita, um 10 massa aí. Vai ter que chorar pelo menos aqui, né? Na apresentação, se não chorar um 10. Mas tá aí, ó. Isso, É bem rápido. Coloca 8 e 9 lá. Sim, Ele não tá acreditando, não, hein? 8 e 10. Foi 8 e 10. Bota 8 e 9 aí. Pra ver um Não, é quebrado. que eu quero saber como é o número quebrado. Real, Botou lá, 8.5. Ah, bacana. Vamos ter esse jeito diferentão de... Sim, sim. Como a gente disse, é tudo por regras, ou seja, ele só conhece o que está aqui. Isso. Olha lá, deixa eu passar aqui para o dia 3 agora, para poder ser mais rápido aí Sim, só falar um pouco de Sudoku. Sudoku, acho que bateu um pouquinho, né? Mas implementar um Sudoku numa linguagem operativa, porque são problemas de IA, né? De buscar soluções. Oi. Quem vai Professor, apresentar? Oi. o próximo agora é o mais, eu acho que ele já vai iniciar. Estava com uns probleminhas lá na máquina dele, mas acho que ele já terminando de resolver. Quem que apresenta agora? Mas não tá dando para escutar, não. Estão me escutando agora? Sim, agora sim. Estão escutando, né? Beleza. Tá. Vou apresentar aqui. Certo. Boa noite, gente. Aqui é o Mason Silva. Eu vou dar continuidade aqui ao dia 3, que a gente vai resolver. No dia 3 a gente vai resolver alguns jogos famosos aí usando, né, o poder dessa linguagem, né, que é o Prolog. O Prolog ele é muito usado, ele é muito bom para resolver esses joguinhos de uma forma bem fácil, quando seria bem complicado resolver em uma linguagem como o Ruby, por exemplo. Bom, o Sudoku, como todo mundo sabe, né, ele é uma grade, é um jogo que ele é composto com linhas, colunas e caixas. É um quebra-cabeça que geralmente ele é feito por uma grade 9x9, né, que tem alguns espaços que precisam ser preenchidos, né? Alguns desses espaços já são preenchidos e outros são em branco. E aí cada célula da grade tem um número de 1 a 9, né, para essa grade de 9x9. O objetivo do jogo é encontrar uma solução de modo que cada linha, cada coluna e cada quadrado tenha, né, um de todos os dígitos, ou seja, não tenha nenhum dígito repetido. A gente vai começar com um Sudoku mais simples, que é de 4x4, mas a gente vai usar os mesmos conceitos, né? A gente pode usar os mesmos conceitos para resolver um de 9x9.
as soluções aqui, né, quando a gente usa o Prolog para resolver um Sudoku, as soluções são bem mais curtas do que seria para usar em outra linguagem, né? Em outra linguagem a gente teria que usar um algoritmo, né, um passo a passo, teria que dizer, né, a solução teria que dar o algoritmo para a linguagem, né? Aqui no Prolog, a gente basicamente diz as regras do jogo, é literalmente isso, a gente diz as regras do jogo para o Prolog e ele tem que se virar para encontrar a solução. Esse é basicamente o conceito. Então, a gente começa aqui descrevendo o mundo, né, como a gente conhece, que no caso são os fatos, né, no Prolog. E aqui a gente tem uma placa, no caso uma grade 4x4, tem 4 linhas, 4 colunas e 4 quadrados. No caso aqui é um Sudoku, que no caso não é exatamente não um Sudoku, porque tem números repetidos aqui, mas é a grade que a gente vai estar representando. E a primeira tarefa para a gente estar resolvendo aí o Sudoku com o Prolog é decidir como será feita a consulta. Né? A gente tem um quebra-cabeça e uma solução na forma aqui, Sudoku Puzzle Solução, ou seja, a gente tem um quebra-cabeça, esse quebra-cabeça tem uma solução. Como já foi explicado aí, aqui é um predicado, né? Aqui tem a relação Puzzle Solução e isso aqui, né, é um fato dentro da linguagem Prolog. Os nossos usuários podem fornecer um quebra-cabeça com uma lista, substituindo as pontuações por números desconhecidos. Por exemplo, aqui já dentro lá do compilador, por exemplo, a gente pega o predicado, coloca um quebra-cabeça, esse quebra-cabeça pode estar dentro de uma lista, né? E aqui a gente tem uma solução. Esse quebra-cabeça, ele tem uma solução. Então, se existe uma solução, o Prolog ele vai fornecer a solução. Aqui tem algumas regrinhas que a gente pode estar colocando. Para um quebra-cabeça resolvido, os números no quebra-cabeça e na solução devem ser os mesmos. Ou seja, para o Prolog resolver aqui, por exemplo, um programa, um Sudoku bem simples, né? O quebra-cabeça aqui na lista tem que ser igual à solução. A gente pode colocar essa regrinha lá dentro do código. É que um tabuleiro de Sudoku é uma grade de 16 células com valores de 1 a 4. Né, que é uma grade 4x4 e que vai receber valores de 1 a 4. Esses valores não podem ser repetidos. O tabuleiro tem 4 linhas, 4 colunas e 4 quadrados. Isso aqui são as regras que a gente vai estar usando para resolver o Sudoku. É isso aqui, a gente fornece isso aqui para o Prolog, essas 3 regrinhas, a gente dá lá para ele, a gente diz para ele, ó, é isso aqui que você tem que seguir, e aí ele vai ter que dar um jeito de encontrar a solução. Aqui, na verdade, tem outra regrinha aqui também, são 4 regras. Um quebra-cabeça é válido se os elementos em cada linha, coluna e quadrado não tiverem elementos repetidos, ou seja, não pode ser repetidos os elementos. Bom, começando aqui o código, a gente começa aqui pelo topo, né? Os números na solução e no quebra-cabeça devem corresponder. Ou seja, é aquele conceito que a gente já viu de unificação. Aqui tem o predicado, que recebe um quebra-cabeça, e esse quebra-cabeça tem uma solução se a solução for igual ao quebra-cabeça. O nosso solucionador Sudoku ele funciona para o caso em que não há espaços em branco. Nesse exemplo aqui, essa simples regrinha, né, que a solução vai ser igual ao quebra-cabeça, vai funcionar apenas para esses casos de que o Sudoku, né, não tem espaços em branco. Por exemplo, esse caso aqui. Eu vou rodar aqui um códigozinho. Por exemplo, eu coloquei aqui o Sudoku. Aqui eu já coloquei o quebra-cabeça, né, em uma lista. É uma lista que tem uma grade 4x4 e recebe uma solução. A gente dá Enter, aí ele dá a solução aqui em lista, né, a mesma daqui. Essa mesma lista é igual a essa, né, levando por conta daquele conceito de unificação. Aqui eu não sei dizer porque que aqui ele não mostra todos os dados, mas aqui está separado, tem aqui a cabeça, né? E o resto ele não mostra, que é o tail. Eu não sei dizer exatamente por quê. Acho que é só por formatação mesmo. Sim, sim. Não fica muito longo, eu acho, para não caber. Voltando. Certo, peraí.
Beleza. E aqui é isso, né? Aqui a gente vê o conceito de unificação, que o quebra-cabeça ele recebe uma solução se nessa solução for igual ao quebra-cabeça, que está aqui exemplificando. O formato aqui, né? A gente vê que não é bonito o formato aqui da solução, mas a intenção, a gente vê que o Prolog, ele acerta, né? É bem claro. A gente está recebendo 16 números de volta. Linha por linha. No caso, a gente está recebendo cada linha aqui, 4, 1, 2, 3, está aqui, 4, 1, 2, 3, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, né? Aí, assim vai. O Prolog, ele consegue capturar as 16 linhas, a linha por linha, né? No caso, os 16 números. Aqui também a gente pode tirar, a gente não precisa, nesse caso aqui, a gente não precisa seguir essa regra 4x4, a gente pode colocar só uma linha, né, e dar a solução, que o Prolog também, e pedir a solução, que o Prolog vai dar a solução. E aqui que a coisa começa a ficar mais robusta, porque não é exatamente isso aqui que a gente quer. A gente quer resolver, né, um problema de Sudoku real, que no caso pode ser um Sudoku 4x4, onde a gente tem 4 linhas, 4 colunas, 4 quadrados, e a solução não pode ter números repetidos, né? Aqui no caso a gente vê que a solução dá números repetidos na mesma linha. Então não é isso que a gente quer, né? Aqui tem números repetidos e a gente não quer isso. Então a gente vai começar a falar para o Prolog, né, as regras do jogo real. A gente vê que essa placa ela não é válida, pois mas nosso solucionador informa que existe uma solução válida. Como eu falei, nesse caso aqui a gente pode colocar qualquer coisa que ele vai dar uma solução válida, mas não é isso que a gente quer. Claramente temos que limitar o tabuleiro a 16 elementos. E também temos outro problema, que no caso os valores nas células podem ser qualquer coisa. Como é que a gente pode dar uma placa só com uma linha, que ainda assim, não é o que a gente quer, mas ainda assim, o Prolog ele vai buscar uma solução para a gente. Uma solução válida. Para que a solução seja válida para o Sudoku real que a gente quer resolver, que é o Sudoku lá 4x4, ela deve ter o número de 1 a 4 apenas. Este problema nos afetará de duas maneiras. Primeiro, podemos definir algumas soluções inválidas. Né? No caso, uma das soluções inválidas seria ter números repetidos. Por exemplo, aqui a gente termina em 9 e aqui já começa a repetir os números. Então, para que a solução seja válida, esses números não podem ser repetidos, né? E segundo, o Prolog ele não possui informações suficientes para testar os valores possíveis para cada cédula, porque a gente ainda não, né, deu essas regras para ele. A gente vai dar mais embaixo. Em outras palavras, o conjunto de resultados não é fundamentado. Isso significa que não expressamos regras que limitam os valores possíveis de cada célula. Ou seja, a gente tem que falar para o Prolog, ó, você segue isso aqui, você tem que fazer, a gente dá lá as regras, né, para o Prolog, que ele tem que seguir, aí ele tem que levar em conta aquelas regras. Como a gente ainda não deu nenhuma regra, então fica inviável para o Prolog saber, né, exatamente quais são os valores que ele pode estar usando. Então aqui, vamos resolver esses problemas solucionando a próxima regra do jogo. A regra 2 diz que um tabuleiro tem 16 células com valores que vão de 1 a 4. O Prolog, né, lá no GNU dele, tem um predicado, vocês já viram o conceito, então no Prolog lá ele tem um predicado embutido, já dele próprio, para expressar valores possíveis, né, que é o predicado FD domain, que ele recebe uma lista e dois inteiros, né, que é um limite inferior e um limite superior. Na versão que eu estou usando o Prolog, esse FD domain, ele não funcionou, foi até aquele problema, professor, que a gente estava tentando resolver. Sim, tava até o nome lá, não estava podendo olhar ali. Ele reclamava que o FD domain não tem. Isso, acho que está em desuso ele. Então, um dos nossos colegas aqui do grupo conseguiu encontrar a nova forma de fazer isso aqui. Mas basicamente, segue o mesmo conceito. Recebe uma lista, um limite inferior e um limite superior, né? E dentro dessa lista, os números eles podem variar, né, entre esse intervalo. Esse predicado é verdadeiro se todos os valores em list estiverem entre lower bound e upper bound. Só precisamos, então, ter certeza que todos os valores em puzzle, ou seja, todos os valores ali naquela lista do quebra-cabeça, variam de 1 a 4. Aqui está exemplificando. Temos aqui o predicado, que recebe o quebra-cabeça, que tem uma solução. Se essa solução... Qual é o link da frequência aí, só para avisar o pessoal? For igual
né, o quebra-cabeça. Aqui a gente dá o puzzle com essas variáveis, e aqui a gente coloca o FD domain, né, dizendo que, recebendo aqui a lista, e que essa lista ela pode variar nesse intervalo de 1 a 4. Unificamos o puzzle com uma lista de 16 variáveis, que no caso esse aqui 4x4, que forma essa grade 4x4, e a gente limita o domínio das células a valores de 1 a 4, né, usando aqui o FD domain. Agora, se a gente rodar, né, novamente aquele código anterior que eu rodei, se ele trouxer uma solução, então não está correto. No caso, ele não pode trazer uma solução viável. Tá aqui, ó. Antes a gente rodou esse código e ele deu uma solução, mas agora usando o FD domain, ele traz para a gente que não existe, não tem uma solução viável para isso aqui, para nenhum desses dois exemplos. Então aqui a gente chega à parte principal da solução, que é a regra 3. Né? A regra 3 diz que um tabuleiro consiste em linhas, colunas e quadrados. Agora a gente vai esculpir o quebra-cabeça, de fato, em linhas, em colunas e em quadrados. Temos aqui as linhas, com as variáveis. Cada linha tem sua lista, né, com 4 variáveis, assim como as colunas e assim como os quadrados. Agora aqui a gente corta o tabuleiro em pedaços. Né? A gente cortou o tabuleiro em pedaços e agora a gente pode passar para a próxima regra, que é o quê? Que é o tabuleiro é válido se todas as linhas, colunas e quadrados não tiverem elementos repetidos. Então a gente vai usar outro predicado embutido do Prolog, né, que é para testar os elementos repetidos, que é para verificar se tem algum elemento repetido ou não, que é o FD All Different List, que recebe também aqui uma lista e ele vai ver se nessa lista tem algum elemento repetido. Então esse predicado ele vai ser bem sucedido se todos os elementos em list forem diferentes. Então a gente precisa construir uma outra regra para testar se todas as linhas e colunas e quadrados são válidos. A gente dá aqui uma lista, né, vazia. A gente está dizendo aqui que essa lista vazia ela é válida. Né, esse predicado é válido se todas as listas nele forem diferentes. A primeira cláusula diz que uma lista vazia é válida, que é essa primeira cláusula aqui. A segunda cláusula diz que uma lista é válida se os itens do primeiro elemento forem todos diferentes e se o resto da lista é válida. Ou seja, a gente está dizendo aqui, a gente está validando aqui que a gente está separando, a gente já viu esse conceito, a gente está separando aqui a cabeça e a cauda. E aqui está falando que essa lista vai ser válida se todos os elementos do primeiro item aqui, da cabeça, forem diferentes e se o tail for válido, né, que no caso é o restante da lista. Então ele fala que a segunda cláusula diz que uma lista é válida se os itens do primeiro elemento do read forem todos diferentes e se o resto da lista é válida. Então tudo que a gente tem que fazer agora, né, é invocar essa regra. A gente valida aqui as linhas, as colunas e os quadrados, né, a gente coloca aqui dentro do predicado valid. E essa é basicamente a solução para resolver um sudoku 4x4. Eu vou estar rodando aqui o código para vocês verem. Já coloquei aqui o predicado sudoku, né? A gente colocou aqui um quebra-cabeça. Jogou um quebra-cabeça e ele tem uma solução, né? Ele vai buscar uma solução para esse nosso quebra-cabeça. Deixa eu rodar aqui novamente. Pronto. Ele buscou uma solução, seguindo aquelas regras do jogo, né? Que não pode ter nenhum número repetido e os números em cada célula vai variar de 1 a 4. A gente pode mudar qualquer coisa que a gente queira, qualquer número. Deixa eu mudar aqui. Por exemplo, posso botar 2 aqui. Ele vai dar... Eita, deu erro aqui. Peraí. Pronto, aqui aí mudei um númerozinho, ele vai dar uma outra solução. Então é isso, essa é a solução para um sudoku 4x4. A gente pode estar usando essa mesma solução para resolver, né, um sudoku com uma grade maior, 9x9, que é geralmente o sudoku real,
é mais real, 9 por 9, seguindo aí essas regrinhas. Então, a gente basicamente, aqui, a gente dá aqui a gente recebe uma solução, né, em linha. É mais assim, para deixar mais amigável, a solução é essa aqui. A primeira linha é 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. A segunda, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. A terceira, 1, 2, 3, 4. Aqui está 1, 2, 3, 4. Né? E a última, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2. A gente pode estar variando aqui os números, pode estar colocando mais números aqui no lugar desse underline, né? Para estar solucionando aí o sudoku que a gente quiser, né? Levando em conta a grade 4x4. E aqui, mas onde está o programa? Né? Em todo final aí de dia, o autor faz essa pergunta. E como a gente já sabe, o Prolog, ele não exatamente ele resolve as coisas por meio de algoritmo, né? A gente só dá as regras para ele. A gente não escreve um programa, a gente descreve literalmente as regras do jogo, né? No caso aqui do Sudoku, a gente literalmente descreveu as regras do jogo para ele, né? A gente deu um tabuleiro de 16 células com dígitos de 1 a 4 e nenhuma das linhas colunas ao quadrado deve repetir qualquer um dos valores. Então a gente deu essas regras pro Prolog, então ele tem que se virar para trazer para a gente uma solução. O quebra-cabeça levou algumas dezenas de linhas de código para resolver e nenhum conhecimento de qualquer estratégia de resolução de Sudoku. No caso, a gente não precisou de nenhuma estratégia, né? Geralmente tem várias estratégias para resolver o Sudoku, e em outras linguagens de programação, né? Alguns algoritmos seguem alguma estratégia de resolução, e aqui não. A gente não precisou fazer nada disso, a gente realmente só disse as regras do jogo pro Prolog e ele deu um jeito de resolver solução. Aqui, professor, a gente tinha um outro jogo, que no caso é das 8 rainhas, porém ficou com outro colega nosso e infelizmente ele não pôde comparecer. Então, finalizando aqui o que a gente aprendeu no dia 3, né, a gente reuniu algumas das ideias que usamos no Prolog para resolver alguns quebra-cabeças clássicos, no caso o Sudoku, aqui no meu caso, né. E os problemas baseados em restrições, que no caso é o Sudoku, tem muitas das mesmas características das aplicações industriais clássicas. A gente lista algumas restrições, né, e a gente vai procurar uma solução, a gente vai esmigalhar essa solução. Então a gente começou com o quebra-cabeça de Sudoku. A solução do Prolog foi notavelmente simples. Mapeamos 16 variáveis em linhas, colunas e quadrados. Em seguida descrevemos as regras do jogo, forçando cada linha, cada coluna e quadrado para ser único, né, sem repetição. O Prolog então trabalhou metodicamente através de possibilidades, chegando rapidamente a uma solução. Usamos alguns coringas, né, que foi aqueles underline, e variáveis para construir uma API intuitiva, mas não fornecemos nenhuma ajuda para a técnica de solução. Aí, resumindo aquilo, a gente deu as regras e a gente, né, esperou aí que o Prolog nos retornasse uma solução. E é isso. Aqui nessa parte. O caso até colocou aqui, né, não é linguagem de script. Não é linguagem de script. Quando a gente fala de linguagem de script, a gente está pensando em linguagens, por exemplo, Python, né, JavaScript, Ruby, são linguagens de script. Java não é uma linguagem de script. Por isso que o pessoal compara lá o Hello World, não é honesto, né? C também, C++ não são linguagens de script. Aqui, a diferença é aquele paradigma, pessoal. Imperativo e declarativo. Com certeza, o grupo aqui, eu acho que está claro para eles agora o que é um paradigma declarativo. Né? Eles repetiram aqui algumas Com vezes. certeza. Então, isso que é a diferença. Então, quando a gente compara uma linguagem como Python e Java, por exemplo, a gente pode... não, Python e Java é muito diferente. Ou se a gente comparar C e Java, é muito diferente. Mas agora vocês estão vendo uma linguagem que realmente é diferente, né? Porque... Sim, eu particularmente achei muito, muito lindo esse tipo de... Tanto C quanto... Não, o pessoal ficou encantado, assim, quando eles conseguiram implementar essa linguagem. Porque, assim, os conceitos já tinham, né? Isso aqui é baseado em lógica, tudo, mas a implementação desse algoritmo, né, que é o interpretador do Prolog, que é o que faz o algoritmo, é o que está rodando ali por trás para fazer essa busca de solução, não é um algoritmo trivial, ainda mais para fazer isso em tempo hábil ali, né? Porque você podia ter uma implementação que fosse muito ineficiente, que não tornava-se viável a linguagem, né? Mas eles conseguiram fazer essa implementação, foi um grande avanço, e a IA ficou fantasiada, ficou assim, maravilhada, né?
Porque muitos problemas aí clássicos de IA, né, como a mapa de cores, aí o Sudoku, o problema das 8 rainhas, são tudo problemas clássicos de IA. E você conseguia fazer isso com regras sem estar tendo que programar explicitamente o algoritmo. Quem tem o algoritmo mesmo aí é o interpretador, né? O interpretador do Prolog. Então, isso que é a diferença de uma linguagem declarativa para uma linguagem imperativa. O Prolog deixa muito claro. Vocês vão ter, às vezes, contato com linguagens funcionais que são meio híbridas, né? Entre declarativo e imperativo. Então, às vezes, não fica muito claro. O Prolog, não. O Prolog ele é puramente lógico. Ele não tem aquele conceito de variáveis, onde você joga valor, ou um laço ali, um while, para você fazer alguma... Não. Você tem que só se limitar a definir regras. Mais nada. O único adicional que eles colocaram aí foi a questão aritmética, da matemática, que isso ali não são regras, assim, né? Tipo, n igual a 4 mais 5. Então, quem resolve esse 4 mais 5 é o próprio computador que sabe somar 4 mais 5. Precisa de ter um... Professor, ainda dá tempo da gente finalizar aqui falando sobre os pontos fracos e fortes aqui e algumas aplicações? São 30. Vou parar aqui a apresentação. Já. Então, só peço, né? Vou parar aqui. Parar a gravação. Parar a apresentação.